já professor, né, é nosso acadêmico de biologia, mas entende muito de biologia e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês nessa reta final, ok? Então prestem muita atenção, que nesses últimos dias de muita atenção, né, qualquer detalhe que a gente se atente pode mudar os rumos da nossa prova. Qualquer ponto é importante, ainda mais o Enem sendo uma prova tão concorrida e que serve para inúmeras avaliações de vários vestibulares do país, principalmente das universidades públicas federais. Então, boa sorte nessa aula, boa sorte na prova de vocês, espero que vocês tirem muito proveito dessa aula, ok? Então, vou passar para o Ryan, que vai iniciar a sua revisão de biologia em preparação para o Enem. Bom, boa tarde a todos. Então, na verdade, antes de eu começar, eu preciso orientar a vocês que eu criei a Eliane, a nossa jornalista do campus, ela estava com muita demanda agora, então, infelizmente, acabou que a gente não conseguiu transmitir todas as aulas pelo YouTube do campus. Aí, o que a gente fez, o que eu fiz para não deixar de cumprir esse canal aqui, eu criei esse canal onde eu falei para a primeira etapa uma aula geral de linguagens e humanas para o Enem, uma de redação, e hoje de manhã eu postei, às 3 horas atrás, uma de química, física e matemática, aula de orientações e tudo mais. Então agora a gente está fazendo essa transmissão ao vivo, com o IFPA, e a gente conseguiu encaixar. Era uma sequência de aulas que estavam tendo para o Enem, está tendo. Então, a gente conseguiu encaixar aqui um horário. São vários professores, uma preparação árdua, forte. Bom, do mais, aí eu deixei hoje para finalizar para o Enem com a disciplina que eu estudo, que é biologia. Então, eu sempre inicio fazendo essa retrospectiva aqui. Eu pego o Enem 2017 para falar. Eita, já dá um bug. Eu não gosto dessas canetas, dá logo um bug. Não vou nem usar ela também. Então, só pegando aqui para voltar. A gente teve na primeira etapa linguagem, códigos e suas tecnologias, redação, que é nessa área, ciências humanas e suas tecnologias. Então, eu achei melhor dividir na aula que eu postei de manhã no canal, ficou ciências da natureza, porém ficou apenas química, física e matemática, o que mais cai, como faz isso. Ainda não assistiram, depois vocês assistam lá, que vai ficar tudo gravado. Então hoje, agora, esse momento, eu tirei especificamente para falar da parte de ciências da natureza, que é a biologia. Então, é um foco grande. Como eu falei, gente, a biologia entre as ciências da natureza é a área considerada mais fácil. Então, se você garante as questões de biologia, a sua nota, segundo a TRI, ela fica um pouco alta. Então, ela sobe. Então, garante as questões de biologia. É uma disciplina, geralmente, pelo que eu conheço, o pessoal gosta, eles vão se enturmando e tudo mais. Então, para quem não sabe, né, biologia é o estudo da vida de forma geral. Então, tudo que envolve o ser vivo, organismos, modelos que são considerados de transição como os vírus, e um monte de coisa, as interações na ecologia. Então, a biologia é isso, é o estudo da vida, de forma geral, suas interações, etc. Básico, biologia, vida. Certo? Então, eu volto a trazer, que eu já coloquei na aula, mas eu volto a trazer para vocês aqui, segundo o Dia do Estudante, ecologia e questões ambientais é o que está mais caindo de ciências da natureza de forma geral. Então, a ecologia são disciplinas que são fáceis para conectar. Vou dar um exemplo, depois eu me aprofundo, mas devo dar exemplo o que mais cai, teia alimentar, por exemplo, que são essas relações ecológicas, problemas ambientais, etc.
Aí a questão dos compostos orgânicos, genética e evolução. Genética é o que eu estudo da hereditariedade, então evolução, passar teorias como biogênese, abiogênese, depois pega mais para frente, Lamarck, Darwin, né, o darwinismo, assim vai. Aí eu falei dinâmica, que é da física, ondulatória física, eletricidade e magnetismo físico, pega citologia, citologia hoje um termo mais atual, que é biologia celular, que é o estudo da célula, a gente vai pegar membrana, citoplasma e núcleo. Aí anatomia e fisiologia geral, hidrostática na física, transformações e cálculos de equilíbrio. Volta de novo na química, cinemática física, equilíbrio químico, química, propriedades da matéria, química, energia de transformações e outros. Beleza? Então, o básico. Então, a gente começa aqui. Segundo o guia do estudante, vocês estão vendo que eu estou seguindo o guia do estudante para dar esses exemplos para vocês, que eu acredito que é um pouco confiável. Então, começa no topo, bioenergética. O que é a bioenergética? Então, energético, biovida. Então, aí logo começo a pensar que são processos energéticos, de forma geral, certo? Depois a gente entra um pouco, genética, estudo da hereditariedade, como eu falei, se divide, primeira lei, segunda lei de Mendel, vai pegar a parte de genealogia, o estudo do heredograma, entendeu? Então pega mutações e um monte de babadinho, depois eu me aprofundo. Vou me aprofundar, presta atenção. Eu vou tentar me aprofundar apenas nos primeiros. Eu tenho um slide aqui a nível médio de um professor que eu peguei, eu não modifiquei, é dele, o mérito é dele, que ele criou, então vou dar uma aprofundada básica, então depois, quem estiver acompanhando, quiser que eu me aprofunde em algum deles, a gente se aprofunda. Relações ecológicas, está na ecologia, de forma geral. Ecologia, como eu falei, eu estou usando isso aqui, e isso aqui é horrível para escrever. Então, está na ecologia relações ecológicas. Que tipo de relações especificamente? Relações desarmônicas. Exemplo de uma relação desarmônica. Competição. Por aí vai. Hematologia. Excreções. Aí temos no núcleo lá, nosso material genético, o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico, o DNA e o RNA. Angiospermas em botânica, a parte mais evolutiva, quando a gente pega o estudo da botânica, pega desde as aulas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, então angiospermas do fruto, grandes, masticados. Proteínas e enzimas que já entram na questão, vocês viram lá no Guia do Estudante, existem compostos na bioquímica, compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Compostos inorgânicos, guarda logo isso. O que é o composto inorgânico? É a água e sais minerais. Compostos orgânicos é tudo o resto. Carboidratos, proteínas, enzimas, nossos queridos lipídios e por aí vai. Membrana plasmática, como eu falei na citologia de forma geral, a citologia que tu estuda, vamos pegar de fora para dentro, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, o que mais cai, membrana plasmática, os transportes que ocorrem pela membrana plasmática, com gasto de energia, sem gasto de energia, um termo utilizado antigo, mas que serve a favor, contra o gradiente, e assim. Crescimento populacional é um tema que, como eu posso, é dentro da ecologia. Vocês estão vendo, então, só aqui já foi dois tópicos fragmentados que faz parte da ecologia. Só aqui nessa primeira parte, ainda tem mais para mim. Continuando o bioma, então existem os biomas brasileiros, biomas mundiais, biomas brasileiros, pega o Cerrado, Caatinga, Mata Atlântico, vai, todos os biomas. A evolução, eu acredito que Darwin é o que cai mais, processo de seleção
natural. Olha lá, agora volta aqui, olha, aqui tá, como é que tá? Transporte pela membrana. Nós vimos lá no outro slide o que? Membrana plasmática. Por quê? Não é só transporte que ocorre na membrana plasmática. O Enem cobra também características da membrana plasmática. A permeabilidade seletiva. A membrana escolhe o que ela quer que entre e o que sai da célula. Imagina um país aqui que o nosso presidente escolheria quem entrava e quem saía. Então tem essa permeabilidade ali, uma escolha que entra e que sai. Pronto. Classificação dos seres vivos de forma geral. Então, quando você estuda a classificação dos seres vivos, tu já vai pegar... Tu começa. O que é uma classificação? Imagina que tu tem um monte de organismos, micro-organismos e um monte de coisa. Então, tu não pode deixar isso tudo bagunçado. Então, existiram estudiosos que classificaram os seres vivos. Então, a gente conhece aquele bonitinho lá, deixa eu ver se eu acerto. O reficofágio, eu não vou conseguir fazer as letras minúsculas. O aí aqui tem o R, I, O, beleza. R de quê? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, tem essa classificação toda bonitinha. Então, é bom guardar as regras de nomenclatura científica, o que é uma espécie, como a gente classifica uma espécie, identifica uma espécie, e por aí. Todas essas classificações, nomenclatura de uma espécie, itálico, geralmente para trabalhos científicos, né? Quando a gente escreve é difícil fazer itálico ou negrito, a gente sublinha. Aí a primeira letra maiúscula, que é o gênero, uma espécie composta do gênero, mais termo específico, ou epíteto específico, que tudo isso vai dar o nome de uma espécie. Tem outras nomenclaturas, subespécie, etc. Protozoários. Tá. Organiza a tua mente. Quando a gente estuda o seres vivos de forma geral, tu vai estudar o quê? Começa com essa classificação inicial do reficofage, nomenclatura, pá, e tu pega um que não existe, e que ele não é considerado, umas teorias falam que não é um modelo de transição e por aí vai, que são os vírus. Então, temos os vírus. Depois temos o reino Monera, bactérias, algumas algas. Reino protista, protozoários e o restante das algas, certo? Reino animal, os animais. Reino vegetal, botânico. Então, já organiza isso. Então, dando uma palhinha aqui em vírus, já ainda dentro da classificação dos seres vivos. Vou pegar o meu mouse aqui, que o meu mouse não está me ajudando. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Então, é muito importante que a gente logo guarde essas classificações, gente. Olha, a classificação do ser vivo está envolvendo tudo. Envolvendo o quê, Raniane? Que parte? Não, aqui está de forma geral. O guia de estudante propôs de forma geral. Como ele cita de forma geral algumas coisas, ele especifica também. Então, pega aqui, caneta, as classificações dos seres vivos. Eu vou usar palavras não técnicas. Começa com vírus. O vírus, aí depois vem o reino Monera. De forma geral, são as bactérias. Tá? Reino protista, é o quê? Protozoários e algas.
Tudo isso a nível médio. Hoje eu estava conversando agora com meu colega que ele ia assistir a minha aula, que queria saber se eu me garanti em física mesmo. Aí, o que foi que aconteceu? Eu sempre falo que quando tu entra, olha, biologia, a gente estuda algo a nível médio, às vezes os livros têm um pouquinho de erros não, coisas que vão se complementando, enfim. Então, a nível médio dá para usar esses termos, porque os professores usam, não é que quer dizer que é correto, mas quando vai estudar nível superior, vou mostrar depois uma tabela para vocês se identificarem melhor, vocês vão ver que pode que mude um pouquinho, ou divisões diferentes. Então, depois temos o reino fungos, que é dos fungos, e o reino planta, que a gente estuda no ensino médio, estuda as plantas em... Está muito feia essa letra. Botânica. Certo? Só para vocês guardarem aí logo a classificação dos seres vivos. Tá? Apaguei. E aqui está falando o quê? Dos protozoários. Certo? Protozoários. Vou pegar aqui a minha cola. Então temos os protozoários. Então está dentro do reino protista, sim. Então é protozoários e algas. Então protozoários são organismos uni ou multicelulares, eucariontes, possuem a carioteca, delimitação. Aí temos alguns grupos, como os sarcodíneos, os ciliatas, os esporozoas e os flagelatas. Então, dentro dos protozoários, temos doenças como no sarcodíneos, a ameba, ciliata, já vai estudar mais o paramécio, que é de vida livre, no esporozoa, doença malária, flagelata, e tem tricomoníase, leishmaniose e a doença de Chagas e Jardias. Só uma orientação. Embriologia de embrião. Embriologia até então não era tão visto. Eu me lembro quando eu saí do ensino, não, estava saindo do ensino médio. Embriologia nem era uma área ainda que era obrigatória para estudo. Então, os professores ainda estavam se adaptando às fórmulas, aí pega todo o processo, depois começa a divisão, as sucessivas clivagens, aí vai formando as estruturas, depois chega no tecido, que o tecido vai formar os órgãos, e aí vai. É um estudo muito interessante, muito complicado. Organização celular, o vírus, modelo de transição, doenças virais. Plantas e ciclos reprodutivos de eucariontes, as verminoses, o filocordata no reino animal, sistema digestório ou digestivo, então vai estudar todo o aparelho do sistema digestório, questões das vitaminas, nutrição e secreção vegetal, aí pega em botânica, trocas gasosas em plantas, tá. Aqui são movimentos e fotoperiodismo e noções de bioenergética. Isso aqui de fato cai, e complementando aqui, material genético, que já foi falado lá em cima, DNA e o RNA, biogênese e abiogênese, o sistema nervoso, o genoma, tecidos epiteliais conjuntivos. Então, vocês estão percebendo que essa parte aí, olha, o que, como eu falei para vocês, o que dá para estudar agora? Estudo principal, bioenergética, genética, relações ecológicas, hematologia DNA, angiosperma, botânica, que era até então esquecida pelo Enem, agora aparece. Então, aqui, aprofundando um pouco mais, por que eu trouxe isso? Que é para vocês entenderem um pouco mais. Disciplinas biológicas a nível superior. Que esses conceitos possam que ajudem vocês bastante na hora da identificação. Então, tem aqui número 1, bioquímica, que é o quê? A ciência que estuda as diversas moléculas que se apresentam na célula, bem como as reações químicas que ocorrem na mesma. Bioquímica começa com os compostos orgânicos, como eu falei, compostos inorgânicos, dá uma estudada em cada um deles, o que é a primeira fonte energética, os carboidratos, depois lipídios, por último, quando está na beira da morte, tu começa a quebrar proteínas, começa a desregular tudo.
A ecologia, que é a parte da biologia responsável pelo estudo das relações entre o indivíduo de uma mesma espécie, de espécies distintas, e entre eles é o meio ambiótico. Certo? Biologia celular, que no ensino médio é conhecido como a citologia. Então, a biologia celular, também chamada de citologia, é a parte da biologia que se dedica ao estudo das células e suas estruturas. É uma área bastante importante, uma vez que a célula é a menor unidade de um organismo. É utilizada para diferenciar um ser vivo daquele que não apresenta vida. Olha que bonito. Botânica no ensino médio, que é chamado do reino vegetal, é o estudo da fisiologia, morfologia, ecologia, anatomia, classificação, doenças, distribuições, dentre outras, tudo que tu possa imaginar de características das plantas. E no IF nós temos um grande botânico, então nós passamos por essa disciplina desde aqui normal. Aí vírus e bactérias, olha como é dividido, vírus e bactéria. Então a gente já, isso é a grade do PPC do curso daqui do campo. Olha, estou te chamando para cá, você é um biólogo. Vírus e bactérias. Bactérias e vírus são micro-organismos, tu só vê a nível de microscópio, que podem causar infecções, mas também desempenham algumas funções importantes na natureza. Eles podem ser encontrados no corpo humano, no ar, na água, não são. Citogenética é o ramo da genética que estuda a estrutura, a função da célula, especialmente cromossomo. Citogenética, tu já vai ver de forma biologia molecular. Citogenética e genética, que é dividido aqui no curso, a nível médio tu estuda tudo isso junto em genética, não aprofundado. Certo? Então aqui vai focar na função da célula, especialmente os cromossomos. É composto cromossomo, material, o gene, mutações no cromossomo, exemplo, trissomia no cromossomo 21, a síndrome de Down. E vai. Micologia ou micologia é a especialidade da biologia que estuda os fungos. Então, o ensino médio é chamado como reino fúngico. Só mudou o nome, micologia. A estudar tudo os fungos, orelha de pau, lá, os bolores do pão. Histologia, terceiro ano, até então, até estava classificado, não sei se está mudando, não sei como é que escola, cada escola, mas era no terceiro ano. É uma área biomédica que estuda os tecidos biológicos. Na biologia são estudados tecidos animais e de plantas, a histologia animal e vegetal, respectivamente, analisando sua estrutura, origem e diferenciação. Então, aqui na humana, vai estudar tecidos epiteliais, pega a camada da pele, vai em epitelial, o tecido conjuntivo, muscular, nervoso. Aqui a genética, de forma geral, ela já vai ser mais baseada na primeira, segunda lei de Mendel, as ervilhas lá, os cruzamentos, a zoologia. A gente tem uma aula aqui na página, fazer uma propaganda aqui, um merchan, dos maiores zoólogos aqui do IFPA, bem aqui, ó. O professor Natanael. É ele que nos dá aula de zoologia aqui, e foi uma disciplina também que nós pegamos. Já não saímos dela, ainda estamos nela. É o estudo dos animais de forma geral. Uma aula muito bacana. É tempo lá, dá uma olhada lá. Anatomia é o campo da biologia que estuda a organização estrutural dos seres vivos, incluindo os sistemas, órgãos e tecidos, constitui a aparência e a posição das várias partes, as substâncias que são feitas, sua localização e sua relação com as outras partes do corpo. Fisiologia estuda as funções do funcionamento normal de seres vivos. Processo físico-químico, ocorre célula, tecido, órgão, sistema de seres vivos. Tá. O que é a diferença da fisiologia para a anatomia? A anatomia ela é mais questão estrutural, questão qual é o tamanho do fígado, tamanho do coração, componente para ali. E a fisiologia já quer saber a função. O que é a função de um coração, do fígado, do rim, entendeu? Evolução. A evolução estuda as mudanças, características hereditárias de uma população de seres vivos de uma geração para outra. Parasitologia, parasitos. Uma disciplina considerada biomédica que estuda os parasitas animais e vegetais, a relação entre parasitas e hospedeiros. E a biologia molecular, que vai se voltar a nível molecular. Especial com foco nas estruturas, material genético, as expressões, especificamente voltando para as proteínas,
Então, ela vai investigar as interações entre os diversos sistemas celulares, incluindo a relação entre DNA e RNA na síntese proteica. Beleza. Então, agora, cadê? O que mais cai? Ecologia. Eu vou pegar um slide aqui do nível médio. Tá? Eu espero que seja. Bom, sumiu. Animado. Biologia celular, que eu vou falar depois, método científico, ecologia. Não dá em nada, não achei, mas tem uma imagem aqui que vai mostrar. Ecologia, o estudo da interação, tudo bonito. Eu vou pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Então, tudo aqui, conceitos básicos de ecologia. Então, bora entrar aqui numa parte bonita. Ecologia. Vou colocar aqui um fundo, não sei o que aconteceu com o meu slide dali. Ecologia. Tá. Conceitos básicos que a ecologia trabalha. Sustentabilidade, população, o que é um habitat, o que é um nicho, o que é comunidade, o que é uma espécie, adaptação, aclimatação. Então, a adaptação, quando tu estuda na parte da evolução, a adaptação ao longo do tempo muda o material genético, diferente de uma aclimatação. Aí quem assiste futebol sabe muito bem disso, que dependente do nível da pressão, quando se muda, a nível do mar, zero, se muda, vai com o galo. Então muda a questão das questões atmosféricas e acaba que ocorre um processo de aclimatação. As pessoas no primeiro momento sempre ficam com mal ali, mas depois vai se aclimatando. Não mudou geneticamente o material, é só naquele momento ali. Certo? Então, deixa eu pegar o que é o conteúdo que chove no Enem. Agora eu estava vendo esse mapa mental. Deixa eu ver qual foi que eu achei mais bonito. Bora pegar esse. Então, para assistindo, quanto você está assistindo? Deixa eu carregar minha imagem, visualizar a imagem. Eu não sei o que aconteceu com o meu slide. Agora pegar esse mapa mental aqui que dá para te entender. Mapa mental. Tá. Introdução à ecologia. Temos aqui estudo, interação entre os seres vivos e o meio ambiente. A gente vive, eu estou agora nesse estudo, uma minha vontade sempre foi quando eu entrei no curso, tu entra no curso de licenciatura, então tu estuda a parte pedagógica, a parte biológica. Então sempre quando eu entrei eu tentei pensar em uma forma que uns ou vão para a parte biológica ou vão para a parte pedagógica. Então, sempre pensei uma forma de juntar as duas coisas para o meu trabalho de TCC. Depois de um tempo, eu consegui juntar. Então, o meu trabalho vai envolver a ecologia e a educação de jovens adultos. Bem bonitinho. Então, estudo a interação entre os seres vivos, população, conceito de população, indivíduos da mesma espécie. Então, uma população são indivíduos da mesma. Pega, vai ter tudo. Nossa espécie, como tá. Nós somos uma população. Aqui, se a gente fosse só nós, morasse aqui. Só nós. Nossa espécie está bonita. Comunidade. Populações de espécies diferentes em determinado local. Certo? Então, já não tem já uma espécie. Tem outras espécies presentes. Seja espécies botânicas, assim eu posso dizer. Espécies de animais. Espécies de tal. Então, tudo isso, se for diferente, está numa mesma comunidade. Biomas. Conjunto de várias características regionais, resultando em uma diversidade biológica própria. Então, um bioma. Bora pegar aqui o nosso, da Amazônia. Então, nós temos características, alguns tipos de animais presentes que não se apresentam em outro local. Tem.
Quando a gente estuda na parte da geografia física, a gente vê que está lá em cima é o clima. O clima é o fator que vai determinar várias coisas. Então, se chove muito, se não chove, a vegetação vai reagir de uma forma. É uma vegetação que a gente conhece que é aciculifoliada em forma de agulhas entre os cactos, porque foi lá no deserto não tem muita água. Quanto maior a folha, mais gás de água. Porque tem estações de clima temperado que caem as folhas, são uma estratégia. Então, aqui no Brasil, a gente não tem necessariamente os climas, que são outono, primavera, verão, inverno, não. É uma doidice que acontece aqui no nosso país. Então, eu vejo muita gente postar, o clima era o clima ele não muda. O que muda é o tempo. O clima só depois de muitos anos que ele possa que ele muda. Mas o que muda é o tempo. O tempo, ele é diariamente. Tempo chuvoso. Aí, dependendo do contexto, entra essa palavra clima. Aí eu vejo, olha, hoje estava frio pra caramba. Já tem gente colocando, porque o nosso clima sempre foi o mesmo. Ecossistema, fatores bióticos e fatores abióticos. Ryan, o que é fatores bióticos e o que são fatores abióticos? Fatores bióticos, fatores vivos de um determinado local, abióticos, fatores não vivos, que já pega a parte da geografia física, uma parte da geografia física. Temperatura, água, não é um fator vivo, certo? É um fator climático. Nicho ecológico e habitat. Hábitos, espaço geográfico onde a espécie vive. A casa lá, a formiga, não, como é o esquilo lá do desenho lá. E tem a casa dele. O nicho, modo de vida de um ser vivo. Então pega esse exemplo do pica-pau lá, né, que tá todas as formigas trabalhando bonitinho, e o pica-pau quer trabalhar e depois morre de fome. Então, o papel funcional ali daquela espécie. Aqui. Porque eu deixei para falar por último do desequilíbrio. Entende que nós estamos bem bonito, o meio ambiente está bonito. O que acontece com as queimadas, o que acontece com o lixo, com tudo isso que acontece? É como se pegasse, desse um tapa e desequilibrasse tudo, que é o desequilíbrio ambiental, certo? Que é causado por quem? O aumento da população, maior consumo, diminuição de recursos. Então, como existe o desequilíbrio emocional, tema também, tu estava bem, veio uma pandemia e te desequilibrou. Te desequilibrou. O ambiente vive da mesma forma. Então, a gente vê hoje doenças, né? Bora comer um morcego ali, né? Gostosinho, sem escaldar, toma uma doença bonita para o ser humano, para aprender. Então, a gente tem que respeitar também a área de cada um. A gente vê muito isso nas questões das queimadas, das invasões, biomas que estão se extinguindo, que na geografia é chamado de róticos, como a Mata Atlântica, processo de colonização lá. Então, é um caos total. Certo? Agora, bora para o que sempre cai, que é o telha alimentar. Não, ecologia. Te juro que eu não sei o que aconteceu com o meu slide, tá? Na verdade, na internet da fora estava horrível. Eu não consegui terminar, porque eu dei aula de manhã, que está lá no YouTube. Aí eu não consegui terminar. Bacana. Deixa eu ver uma imagem bonita aqui. Está muito grande. Vou pegar essa aqui. Para ver. Não está feio. Existe cadeia e teia alimentar. Primeira coisa. Bora pegar essa aqui. Cadeia e teia. Existe conceitos que a gente chama de... não está bacana essa imagem. Agora. Existem conceitos de seres autótrofos e heterótrofos. Autótrofo produz seu próprio alimento. Exemplo, que plantas fazem fotossíntese, transformam a energia bonita, tá? Processo de fotossíntese, limpo, estudado, mínimo de reação lá. E
existem seres que não fazem fotossíntese. Se nós fizéssemos fotossíntese, nós é todo mundo verde. A gente não tem essas organelas. Clorofila. Então, tu não produz energia, tu tem que comer alguém que produz para te adquirir essa energia. Então, temos aqui os produtores, então temos mais espécies, aqui está em inglês, Squirks, Clabascus, Ceruisks, Paberisks, Bars, no inglês não está bom, fazem fotossíntese. Então, porco-espinho, comeu aqui, vai, comeu, um come o outro. Então, vamos supor aqui, olha a seta aqui. Porco-espinho comeu aqui. Comeu. Alguém comeu porco-espinho? Não estou vendo ninguém comer o porco-espinho. Pega esse aqui, não sei o que é isso. Então, porco-espinho come milho? Comeu. O urso come milho? Ó, salmão. Então, vocês estão vendo que é isso que o Enem... Por que o Enem não cobra cadeia alimentar? Cadeia alimentar é unidirecional. Então, tem um produtor, consumidor primário, secundário, terciário e vai. Então, por que o Enem gosta da telha alimentar? Porque é o que acontece. É o que acontece. A gente não vê uma questão de cadeia alimentar. É telha. É telha. Um comendo, cada um come. Todo mundo está se comendo lá. Olha que bonito. Então, chega aqui o humano, né? Então, humano, o que o humano está comendo? Pode comer aqui umas plantas? Pode, mas nós não temos a... Porque as plantas é composta de celulose, o aparelho celular. Então, a gente não tem a celulase que digere novamente. Então, come alface, só aumenta a fibra do teu cocô. É grande. A gente não consegue digerir de fato. Olha, os ruminantes que fazem uma relação mutualística com algumas bactérias, produz essas enzimas, consegue digerir. Não consegue. Então, o que é que vocês têm que gravar aqui, que o Enem cobra? Conceito. Produtor é aquele que produz. Consumidor é aquele que vai consumir. Ou diretamente o produtor, ou consome outra pessoa que consumiu o produtor. Certo? Então, produtor e consumidor. Produtor faz fotossíntese. Consumidor não faz fotossíntese. Só isso basta? Não. Existem consumidores primários, secundário e terciário. Vou pegar esses três. Primário, secundário e terciário. O consumidor primário é aquele que vai consumir por primeiro. Certo? Consumir por primeiro. Consumidor primário. Então, o consumidor secundário é aquele que vai consumir aquela pessoa que já consumiu o fotossintetizante. Caramba, deu um bug aqui. Essa plantinha aqui, esse ratinho aqui comeu a planta. Ele é o quê? Consumidor primário. Esse aqui comeu o ratinho. Então, ele é consumidor secundário. Certo? Produtores, consumidores, todos esses aqui de baixo, produtores, esses aqui são consumidores. Então, tu precisa saber se é primário, secundário, terciário. E o Enem cobra mais um conceito, que é níveis tróficos. Meu Deus, é isso que dá um bug. É porque o Enem pega esse porco-espinho. Na cadeia apresentada, geralmente é esquema, hein? Não põe desenho, é esquema. Na cadeia alimentar apresentada, o porco-espinho, ele faz parte de que, vamos supor, localização dentro da cadeia? Ah, ele é um consumidor. Certo, consumidor, mas o Enem não vai cobrar. Ele é um consumidor primário, secundário, terciário. Aqui, nesse caso, ele é um consumidor primário. E ele está em qual nível trófico? Ah, consumidor primário é no primeiro nível trófico, letra D, de eu tô doido, que está errado, não é isso? Os produtores, seres fotossintetizantes, eles estão no primeiro nível trófico.
primeiro. Então, o consumidor primário, ele está no segundo nível TRO. Certo? Mais um conceito. Vamos imaginar que eu vou comer um peixe. Comer um peixe, um bacu. Nós temos bacu. Mas o bacu, ele está ali no rio. Eles estão dando uma beliscada lá nos dejetos humanos, lá do nosso litoral, um banho e tudo que não presta lá. Beleza. Eu vou comer um bacu. Qual é a faixa etária que o bacu está lá? Não sei. Você acha que aqui, a planta, deixa eu ver aqui, planta tal, tá aqui. O esquilinho aqui, comeu ele. Comeu o quê? A plantinha, primeiro no nível produtor, ser fotossintetizante. Consumiu por primeiro, consumidor primário. Depois vem a matinha aqui, e comeu o esquilinho. A matinha é o quê? Consumidor secundário, terceiro nível TRO. Agora o Enem joga essas questões. É o esquilinho ou o bichinho? Qual é que apresenta o maior nível de toxicidade? É o que comeu direto da fonte ou é esse? Ou seja, quanto mais longe está do produtor, mais vai aumentando o nível de toxicidade. Certo? E diretamente proporcional à questão energética. Se eu estou muito longe da telha alimentar, a pessoa, o ser que eu vou comer ali, vai estar com mais pouca energia. Então, geralmente, tu vê isso nos animais, eles geralmente vão consumir alguém que já consumiu o produtor direto, que é para garantir a energia. Vê os exemplos lá, os vídeos da savana africana, os leões lá, tudo, a zebra vai lá, come matinho, pronto, já adquiriu energia, vai lá o leão, passou o sal. Só sucesso. Então, telha alimentar chove no Enem. Aí é só isso. Olha, eu falei que eu ia entrar aqui, ó. Compostos orgânicos, já entrei. Genética e evolução. Genética é um assunto extenso. Não sei se vale a pena muito. Para finalizar, como eu dei aquela aula lá vocês ainda não viram, a indicação novamente para vocês que não estavam atentos, estavam dormindo, está tendo uma série de aulas gratuitas no Biologia Total. Biologia Total é uma plataforma paga, porém no YouTube disponibiliza alguns vídeos. Paulo Jubilu lá bonito. Então tem uma sequência de aulas para o Enem. Olha a biologia. Ecologia no Enem, retrospectiva, bactéria, retração pula, aulão de biologia, doença vai ser que horas? Fora isso, então esses professores, o Jubilu escolheu a dedo que é da plataforma Biologia Total, só para quem paga, e ele escolheu a dedo para dar essa força. Então, olha, já tem lá geometria, energia, citologia, botânica, razão, proporção, vai ter equilíbrio químico, cálculo estequiométrico, geometria plana. Então, vale muito a pena vocês verem esses vídeos. A biologia, eu acho que eu falo que um dos primeiros mentores meu biológico foi o Jubilu, ele é muito safo mesmo, porém ele dá uma biologia a nível médio, um pouco médio na plataforma, que ele já se aprofunda, então ele é às vezes um pouco criticado por conta disso, mas ele é um grande biólogo. Olha, já não tem nenhuma dúvida, né? Tem poucas pessoas assistindo, não tem nenhuma dúvida, não tem. Pois é. Fizeram alguma dúvida? Então, a gente encerra por aqui, olha, vai completar 45 minutos. Como eu falei, gente, não tem como eu dar uma aula em 45 minutos de tudo. Impossível a gente fazer isso, impossível. Então, é uma aula de orientação. É uma aula que tu vai fazer agora. O que tu vai estudar? Vou estudar energia na formação, pelo amor de Deus.
Basta estudar aqui, olha, ecologia, questões ambientais, compostos orgânicos na bioquímica, genética e evolução, dinâmica, ondulatória, eletricidade. Tu vai estudar nessa ordem do que mais cai. Pega a prova do Enem, pelo menos essas últimas 2 provas que teve, resolve essas questões. Questões de física, questões de química e matemática envolve cálculo, é só na prática, não tem jeito. Garante as questões de biologia, garante aquelas questões básicas da matemática, uma regra de 3,5, uma interpretação de tabela, uma análise de gráfico, uma proporção, fração, porcentagem, que garante essas questões fáceis, que geralmente é 15 a 16 questões nesse dia. Eu tiro 600 e pouco aí, brincando. Então, garante essas questões aí. Bom, então, na aula de orientação apenas, então é isso. Quem ainda não viu os vídeos que está lá no canal, vai ficar publicado aqui, vai lá e vê. E é isso. Bom, Eliane, já pode finalizar. É isso, galera. Uma boa prova para todos vocês. Deu 45 minutos.